Olá, meu nome é Renata Jorge, sou professora de Direito Administrativo e estamos aqui hoje para resolver as questões do simulado proposto para o concurso da UFRJ. Tudo bem? Vamos lá, primeira questão. Vamos nós aqui. Questão sobre a Lei 8.112 de 90, que é o Estatuto do Servidor Civil Federal, né? Que regerá, portanto, a sua vida funcional assim que você for aprovado no concurso para o UFRJ. Diz lá a questão. Foi instaurado o processo administrativo disciplinar contra servidor público da UFRJ, nos termos da Lei 8.112, que culminou com a aplicação da pena de demissão por haver o indiciado retirado da repartição sem prévia anuência da autoridade competente, processo de grande relevância para o órgão público em questão. Esgotados os recursos administrativos, o servidor demitido ingressou com a ação judicial, por meio da qual alegou a nulidade da decisão administrativa sob os seguintes fundamentos. 1. Antes da instauração do processo administrativo disciplinar, não houve a apuração prévia dos fatos por meio de sindicância. A ausência de sindicância violou o seu direito à ampla defesa, suprimindo-lhe a possibilidade de mais uma vez contestar as acusações. 2. Para a falta por ele cometida, não há previsão, na Lei 8.112, da aplicação da pena de demissão. 3. O processo retirado da repartição em questão não era relevante. Em sua defesa, a UFRJ alegou a impossibilidade de o Poder Judiciário examinar os atos do Poder Executivo, qualquer que seja a sua natureza, devendo a ação ser extinta sem julgamento do mérito. Algum dos argumentos alegados pelo servidor poderia ser examinado e acolhido pelo Poder Judiciário? Em caso positivo, afirmativo, quais? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender, eu estou abrindo aqui a lei para acompanhar com vocês. Peço que vocês abram a Lei 8.112 aí, nos artigos 117 e 129. Porque, veja bem, qual foi a falta funcional cometida pelo servidor? Vamos por partes. Qual foi a falta cometida por ele? Ele retirou da repartição, sem prévia anuência da autoridade competente, processo de grande relevância para o órgão. E aí eu convido você à leitura do artigo 117 da Lei 8.112, que fala: ao servidor é proibido. Aí você vai rolando a lei e você vai perceber que essa falta funcional está presente. Vamos encontrar ela aqui. Coagir. Aqui. Artigo 117, inciso 2º, fala lá. Ao servidor é proibido retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição. Ele retirou, sem anuência da autoridade competente, um processo, que obviamente é um documento. Isso representa uma falta funcional. Agora a gente tem que concatenar o artigo 117 com o 129 para a gente verificar qual é a punição adequada. Pelo seguinte, a Lei 8.112, ela divide as faltas funcionais em 3, dizendo assim: falta funcional leve é passível de advertência, que prescreve, de acordo com o artigo 142 da lei, em 180 dias. Prescrição para o exercício da pretensão punitiva do Estado. É o prazo, portanto, que a administração pública tem para exercer em face do servidor público a sua pretensão punitiva. Lembrando que pode ser um servidor efetivo ou comissionado. Sendo servidor efetivo, ele pode ser estável ou não.
Se ele não for estável ainda, significa que ele ainda está cumprindo o período de estágio probatório, tá certo? Esses prazos prescricionais que o artigo 142 da Lei 8.112 traz, começam a ser contados não a partir do dia em que o fato aconteceu, mas sim a partir do dia em que a autoridade souber o que aconteceu. A partir do dia que a autoridade tomar ciência do que de fato aconteceu. Então, contra a falta, olha só, falta leve é passível de advertência e ela prescreve em 180 dias. Falta média é passível de suspensão por até 30 dias e ela prescreverá em 2 anos. Agora, falta grave pode ser passível de suspensão por 90 dias ou até mesmo a demissão e prescreve em 5 anos, tá ok? Obviamente que a suspensão aqui, como é uma punição, como é uma penalidade, e essas penalidades, as penalidades estão previstas no artigo 127 da lei. Essas penalidades, o prazo de prescrição, só para a gente colocar aqui, o prazo de prescrição, os prazos de prescrição estão no artigo 142 da Lei 8.112, tá certo? Para faltas leve e média, aqui o PAD é opcional, tendo em vista que essas faltas podem ser apuradas em sede de sindicância, desde que seja garantidos o contraditório e a ampla defesa, né? Agora, para a falta grave, o PAD é obrigatório e ele poderá ser precedido de sindicância, que é um procedimento que visa investigar. Lembrando sempre também a regra prevista no artigo 5º, inciso 55 da Constituição, que fala aos litigantes em processo judicial e administrativo são assegurados o devido processo, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, que unidos formam um princípio maior, denominado princípio do devido processo legal, beleza? Aí eu falo para você ir lá, vai lá dar um pulo lá no artigo 129. Você vai concatenar o 117 com o 129, que fala: a advertência será aplicada por escrito nos casos de violação de proibição constante do artigo 117, incisos 1º a 8º, olha aqui, e 19, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna que não justifique imposição de penalidade mais grave. Então, antes da gente matar a questão, a gente tem que dizer que essa falta funcional aqui, ela é considerada uma falta leve pela redação do artigo 129. Portanto, para ela é cabível a demissão. Você não pode esquecer jamais da súmula 650 do STJ, que traz a aplicação concreta do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que a punição haverá de ser proporcional à gravidade da conduta que você praticou. Tá ok?
Lembrando que a punição mais severa é a demissão, porque ela rompe o vínculo funcional, gerando como consequência a vacância no cargo público. Vacância, neste caso, com extinção do vínculo. Tá ok? Então, dito isso, agora a gente já tem condição de matar a questão. Vamos voltar para a redação, olha só. Foi instaurado, vamos lá, foi instaurado o processo administrativo disciplinar, só para constar aqui, não esquece também da súmula vinculante número 5 do Supremo Tribunal Federal, que dispensa a figura do advogado em processo administrativo disciplinar, dizendo que a ausência de defesa técnica não invalida o PAD. A ausência de defesa técnica não invalida o processo administrativo disciplinar. Vamos lá. Foi instaurado o processo administrativo disciplinar contra servidor público da UFRJ, nos termos da Lei 8.112 de 90, que culminou com a aplicação da pena de demissão, por haver o indiciado retirado da repartição sem prévia anuência da autoridade competente, processo, ou seja, um documento de grande relevância para o órgão público em questão. Esgotados os recursos administrativos, o servidor demitido ingressou com a ação judicial, por meio da qual alegou a nulidade da decisão administrativa sob os seguintes argumentos. Lembrando que o artigo 41, parágrafo 2º da sua Constituição, fala lá, invalidada por sentença judicial a demissão, será o servidor estável reintegrado. Então, você pode recorrer ao judiciário para reverter decisão proferida em sede de processo administrativo. Vamos lá. Por meio do qual alegou a nulidade da decisão administrativa sob os seguintes fundamentos. 1. Antes da instauração do processo administrativo disciplinar, não houve a apuração prévia dos fatos por meio de sindicância. A ausência de sindicância violou o seu direito à ampla defesa, suprimindo-lhe a possibilidade de mais uma vez contestar as acusações. 2. Para a falta por ele cometida, não há previsão na Lei 8.112 da aplicação da pena de demissão. Isso aqui está correto. 3. O processo retirado da repartição em questão não era relevante. Isso daqui está errado, porque isso não pode ser analisado pelo Poder Judiciário. E a primeira assertiva fala lá, antes da instauração do processo administrativo disciplinar, não houve a apuração prévia dos fatos por meio de sindicância. A ausência de sindicância violou o seu direito à ampla defesa, está errado isso, suprimindo-lhe a possibilidade de mais uma vez contestar as acusações. Como eu coloquei aqui, ó, falta grave, o PAD é obrigatório e ele pode ser precedido ou não de sindicância. A ausência de sindicância prévia, que é só investigar, não há contraditório, não há ampla defesa, tendo em vista que não há acusação formal, estou apenas te investigando. A autoridade pode ir direto para o processo administrativo disciplinar, tendo em vista o cometimento de uma falta grave, para apurar a conduta, sendo a sindicância despicienda, desnecessária. A sindicância, ela pode preceder o PAD ou não. Eu posso entrar direto com o PAD, tendo em vista uma falta grave, e assim eu vou apurar e punir respeitando o princípio da proporcionalidade. No caso em questão, não cabe a demissão. A demissão, neste caso, violou o princípio da proporcionalidade.
proporcionalidade, sendo a sindicância, sendo a demissão ilegal. Por quê? Para esta falta funcional, de acordo com o que diz a lei, a punição cabível é a advertência. Então, veja, diante do judiciário, o poder judiciário, uma vez provocado, ele só poderá verificar a formalidade, ou seja, ele só poderá fazer controle de legalidade, ele só poderá verificar se aquela punição está ou não está respeitando o devido processo legal. Neste caso, a punição imposta viola o princípio da proporcionalidade, tendo em vista que a falta cometida pelo servidor é passível de advertência e não de demissão. Se ela não admite a demissão, portanto, a demissão é absolutamente, neste caso, desproporcional. Sendo desproporcional, o ato de demissão é ilegal, porque não é a penalidade adequada para esta falta funcional. Tá ok? Isso pode ser combatido junto ao Poder Judiciário. Isso pode ser alvo, objeto de provocação junto ao Poder Judiciário, tá certo? Ele não pode avaliar mérito, ele não pode verificar se aquele documento era importante ou não. Eu estou verificando conveniência, estou verificando o mérito, o Poder Judiciário não pode invadir mérito. O que o Poder Judiciário pode é proceder ao controle externo, ao controle judicial, ao controle de legalidade dos atos praticados pela administração, que é o que aconteceu. Então, de todos os argumentos, apenas o segundo argumento é cabível. O primeiro é incabível, porque a sindicância não é formalidade necessária à validade. A sindicância prévia não é a formalidade necessária à validade do PAD. Eu posso preceder o PAD de sindicância ou não. Então, o primeiro argumento está furado. E o terceiro argumento furado também está, porque não compete ao judiciário verificar se aquele documento era ou não era relevante. Compete ao judiciário, mais uma vez reitero, compete ao judiciário somente verificar a legalidade, a formalidade, verificar se o ato foi devidamente imposto. Razão pela qual, de todos os argumentos alegados, somente gabarito letra D, somente o segundo poderia ser alvo de verificação junto ao Poder Judiciário. Tá ok? Tranquilidade? Sigamos então. Segunda questão. Está aí o gabarito. Segunda questão. Vamos lá? A segunda questão fala o seguinte: Caio, servidor público federal, ocupante de cargo de provimento efetivo, sofreu grave acidente quando se encontrava no exercício de suas funções regulares. Em razão da limitação que sofreu em sua capacidade física, conforme verificada em inspeção médica oficial, viu-se impossibilitado, peraí, estou procurando na lei aqui, viu-se impossibilitado de voltar a exercer a função anterior. Considerando os termos dessa narrativa, é correto afirmar que abra sua lei no artigo 24. Fala assim: readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Parágrafo 1º. Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será aposentado. Parágrafo 2º. A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos e, na hipótese de inexistência de cargo vago,
o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência da vaga. Portanto, neste caso, aplica-se a regra do artigo 24 da Lei 8.112, que fala da readaptação, que é provimento derivado de progressão horizontal. Readaptação é o retorno do servidor, não precisa ser estável, que sofreu uma limitação, uma lesão física ou mental. Lesão esta que é permanente e não incapacitante. Como é que vai acontecer a readaptação? Vai acontecer da seguinte maneira. Você está trabalhando lá feliz e contente, eis que, de repente, do mais absoluto e rasteiro nada, você sofre uma limitação, uma lesão física ou mental. O que vai acontecer com você? Você vai se ausentar para tratamento de saúde. Tudo bem. Quando você voltar, você vai ser submetido a uma inspeção médica, a uma perícia por uma junta médica oficial, que vai verificar se você ainda apresenta capacidade laborativa para exercer as funções afetas ao seu cargo. Se ficar comprovado que você não possui nenhuma capacidade laborativa, que você está absolutamente imprestável para o serviço público, será concedida a você a aposentadoria por invalidez. Publicou a aposentadoria no Diário Oficial, aposentadoria gera vacância, porque rompe o vínculo, o cargo vai ficar vago. A partir da publicação da aposentadoria no Diário Oficial, começa a contar o prazo de 5 anos. Tudo bem? Se neste prazo de 5 anos você conseguir debelar a doença que te incapacitou, você pode voltar para o serviço público, tendo em vista que você está curado. Então, este movimento de retorno chama-se reversão. Reversão é o retorno do servidor que foi aposentado. Existem 3 hipóteses, está no artigo 25 da Lei 8.112. Existem 3 hipóteses de aposentadoria: a aposentadoria voluntária, a aposentadoria compulsória e a aposentadoria por invalidez. De todas as 3 hipóteses de aposentadoria, a única que não se coaduna com a reversão é a aposentadoria compulsória, que hoje é alcançada aos 75 anos para o servidor efetivo. Lembrando que o Supremo Tribunal Federal recentemente decidiu que a regra da aposentadoria compulsória, artigo 40 da Constituição, a 40 e 42, a regra da aposentadoria compulsória aos 75 anos só se aplica para o servidor efetivo. Isto é, a regra da aposentadoria compulsória não se aplica para o servidor titular de cargo em comissão. Então, o comissionado pode ser o Ioda. Sabe o Ioda? Que tem 900 anos? Pode ser o Munra, ser eterno. O Thundercat. Pode ser o Munra, o ser eterno. Não importa. Vai ficar lá, vai ficar para semente lá no serviço público, tá? Porque o Supremo entendeu, essa decisão é bem recente, que a regra da aposentadoria compulsória não se aplica para o comissionado, tá? Se aplica só para o servidor efetivo. Então, se você se aposentou com 75 anos, sendo um servidor efetivo, você não pode voltar para o serviço público através da reversão. Então, a aposentadoria compulsória, ela não se coaduna com a reversão.
As únicas hipóteses de aposentadoria que se coadunam com a reversão são a aposentadoria voluntária e, no caso, que eu estou dando no caso aqui, a aposentadoria por invalidez, tendo em vista que você conseguiu se curar, você conseguiu debelar a doença que te incapacitou. Nesse caso, você volta para o serviço público. Tudo bem? No caso da questão, o Caio, ele não se aposentou. O Caio sofreu um grave acidente que gerou a ele uma limitação na sua capacidade física. Ele foi se tratar e depois, sendo submetido a uma perícia, verificou-se que não dava mais para ele exercer a função anterior. Mas ele não está imprestável para o serviço público. Portanto, ele vai ser readaptado. Caio estava aqui, cargo 1. Sofreu a lesão, na volta, se tratou, não sei o que, na volta submeteu a junta que percebeu que para este cargo ele não tem mais condição. Mas ele ainda apresenta a capacidade laborativa. Então, para evitar a concessão da aposentadoria precoce, ele vai ser readaptado em um novo cargo, perceba que horizontalmente, em um novo cargo, agora condizente com a limitação que ele porta. Portanto, a readaptação é provimento derivado de progressão horizontal e este cargo aqui ficou vago. Portanto, a readaptação, além de ser forma de provimento, também gera a vacância. Caio deverá ser readaptado, beleza? Então, letra A. Caio necessariamente será aposentado? Não. Letra B. Caio necessariamente será exonerado? Não. Letra E. Transferido para outro cargo? A transferência nem existe mais, ela foi revogada, estava no artigo 23. Letra C. Readaptado, se estiverem presentes os requisitos exigidos e, caso não haja cargo vago, atuará como excedente até a ocorrência da vaga. Letra D, readaptado, se estiverem presentes os requisitos exigidos e, caso não haja cargo vago, posto em disponibilidade até a ocorrência da vaga. Olha o que diz a lei, eu acabei de ler. A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos. E, na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência da vaga. Portanto, o gabarito é a letra C. Letra C. Na forma do artigo 24, parágrafo 1º. Indisponibilidade, não é isso que a lei fala. Gabarito letra C. É letra C, ó. Não letra D. Letra C. Perdão aí, gabarito letra C. Tudo bem? Tranquilo? Não é letra D. Foi um erro de digitação, possivelmente pode ter sido meu, peço desculpas. Gabarito é a letra C. Tá joia?